Hoje é domingo, de madrugada, e eu senti de abrir esse vídeo e ensinar para você. Não sei que dia, que mês, que semana você vai assistir esse vídeo, mas Deus estava me incomodando nessa madrugada sobre os campos estão maduros, faltam trabalhadores. Sim, você é um instrumento que Deus vai usar para restaurar sua casa e sua família. E quando ele fala falta trabalhadores para a obra, falta pessoa para arregaçar as mangas e fazer o que deve ser feito. E eu vou aqui falar algumas coisas do que realmente precisa ser feito para que essa colheita dessas pessoas que estão aqui maduras, precisando serem limpas. Sim, a colheita nada mais é do que separar a semente da palha. Então a palha é o mundo, a palha são os ensinamentos do mundo, a palha é tudo o que o mundo tem para oferecer. Os ensinamentos do mundo, teológicos, dentro de todas as doutrinas, e está contaminado com o mundanismo. Por quê? Porque à noite o inimigo veio e semeou o joio. Então, por mais que os campos estão maduros para a colheita, tem joio ali junto. E precisa também ser separado e queimado, posto na fogueira. E nesse ponto, esse trabalho de limpeza da semente, ele requer aqui alguns cuidados, porque a semente deve ser preservada, mas toda a palha deve ser destruída. E a palha é fácil de destruir. A semente pesa, a palha é leve. E como o joio, a semente é minúscula e não serve para nada, ela não vai ser colhida junto com a semente, que é o trigo. Então, fazer esse trabalho de limpeza, na grande maioria, o que mais acontece no trabalho de restauração é a resistência de querer se agarrar em coisas, de querer ficar agarrado na palha, em querer ficar agarrado no sistema que agrada o mundo, que agrada as pessoas, que agrada os vizinhos, os familiares, o pessoal da igreja. Sim. Aqui fica uma reflexão, porque o joio está em todas as igrejas lindo. Ele é lindo. Eles são os mais bonitos, mas são palha. E estão destinados para a fogueira. E muitos pastores já pregaram, e eu mesmo, quando questionei como é difícil viver dentro da igreja junto com o joio. E muitos pastores falam que o joio se converte e o joio acaba virando trigo. Não sei. Eu acho que o que a pessoa é de natureza de semente, ela é. Mas o título do vídeo é: você vai ser a pessoa usada por Deus para restaurar a sua família. Não tem muita gente aí no mundo querendo fazer essa obra. Só que para você ser, você é fruto da semeadura de outros. Então você é uma semente, precisando ser limpa. Entendeu? Se vocês têm hoje discernimento de entender que você precisa de mudança total, que precisa ser liberto de todo esse sistema do mundo, é porque você é uma semente. E agora vem a parte principal. Você já foi limpo, liberto de todo esse sistema do mundo. Você quer ser usado por Deus para salvar a sua família. E através disso, os vizinhos, os amigos, pessoas da igreja, outras pessoas. Você quer ser usado. Aí vem a mágica que precisa acontecer, que aconteceu comigo recentemente e que vai acontecer com você. A semente, para se multiplicar, ela precisa morrer. Caramba, toda a palha foi destruída, agora inclusive a semente vai ter que morrer. Sim. A semente precisa morrer. Você vai ter que morrer para todos os teus planos do mundo,
de vida, de tudo. Porque você é a semente que Deus quer usar para restaurar a sua casa, a sua família. E através da sua vida, gerar vida. Então, através de uma semente que morre, geram 10, 100, 1000. Então, a sua morte para o teu ego, para si mesmo, para esse mundo, deveria ser algo natural com a conversão, porque a conversão é a morte para o mundo e uma nova vida para Cristo. Mas, para os teólogos, isso dá muito lucro, você ficar sentado no banco da igreja e sustentando o sistema religioso. Eles tentam te ensinar que você precisa morrer para você, para o mundo, para o sistema do mundo. E você consegue levar uma vida religiosa por um certo tempo. Mas enquanto isso acontece, talvez você esteja crescendo como joio, e isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Mas eu peço e oro muito a Deus que aqui no meu canal e nos meus vídeos somente apareçam trigos, genuinamente pessoas preocupadas com a alma dos outros. Jesus está à porta. Quem estiver pronto vai ser levado. Quem não estiver pronto não vai ser levado. Então, eu acredito que você está aqui não pelos benefícios que o Evangelho proporciona, pelo benefício que o Evangelho pode proporcionar de restaurar sua casa, sua família, seu casamento. Você está aqui também preocupado com a salvação da sua alma e com a alma dos seus familiares. E a gente percebe muito que a pessoa ela está realmente convertida, né? Você nunca teria entrado no deserto se você fosse verdadeiramente convertido. Eu nunca teria passado por tudo o que eu passei se eu realmente tivesse me mantido e vivido uma vida santa e consagrada aos pés do Senhor. Então, se houve brechas e eu realmente caí, isso requereu de mim uma nova morte total do sistema do mundo e uma nova vida para Cristo. E aí a gente vê que existe muita falta de ceifeiros verdadeiros preocupados com a salvação real da alma das pessoas e que vão pregar o Evangelho como ele é. Você pode ver nos outros vídeos aqui o que é um casamento dentro da vontade de Deus. E o divórcio jamais é aceito, sob hipótese nenhuma. A cláusula de você não ter que viver com um adúltero, com um pecador, ela exige de você renúncia do mundo. Em Mateus capítulo 19, Jesus termina o capítulo dizendo sobre isso. Você quer mesmo divorciar, não quer viver com essa pessoa pecadora e quer estar dentro da vontade de Deus, quer realmente viver o propósito de Deus, então você tem que morrer totalmente para o mundo. Morrer totalmente na carne, viver uma vida santa, em total abstinência de toda a prática do mundo. Porque não existe casamento de divorciado nesse capítulo. Existe a liberdade de viver para Deus, para o Evangelho. Então, nesse oba-oba do Evangelho da Prosperidade, que querem que o Brasil seja 100% cristão, estão matando o cristianismo na raiz espiritual do Evangelho, que é viver uma vida santa e consagrada dentro da completa e perfeita vontade de Deus. Então, você é um instrumento que Deus quer usar para restaurar sua casa e sua família. E aí você vai falar assim que se eu é para ajudar outros, o que eu vou receber em troca, né? A maioria já pensa isso, porque eu vou ter que morrer para os meus planos, para os meus sonhos, para os meus projetos. Eu vou ter que abrir mão de muita coisa para viver somente em prol disso. E aí a pessoa, eu falo assim, tem gente que acha que R$100 é muito. Mas Deus conhece o teu coração. Por exemplo, se você tiver que ajudar o trabalhador da obra com R$100, Deus conhece tanto o seu coração que Ele sabe que para você R$10 é pesado.
Mas Deus conhece também tanto o coração de outros que sabe que 10.000 é pouco. É pouco. Perto de tudo que ele vai receber em troca. Então, a pessoa quando vai na macumbeira, ele paga horrores muitas vezes para fazer coisa pro mal. E que vai voltar para ele. É certeza, todo o trabalho feito em lugar de macumbaria volta. Aquela energia negativa, ela vai fazer uma volta no mundo e vai voltar para sua família em pouco tempo. Alguns bruxos dizem que leva até 11 anos, mas volta para sua família. Você quis a separação de um outro casal, fez bruxaria para outro casal se separar. Aquela bruxaria fez aquele outro casal se separar, fez mal. Aquela pessoa teve uma luta terrível. Mas aí, aquela energia negativa que você plantou no mundo, ela fez uma volta, um giro total no mundo e volta na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Em 11 anos, vai acontecer algo na sua família semelhante com o que você plantou lá na vida daquela pessoa, tendo você se convertido ou não. Então, eu tinha uma cunhada que ela trabalhava com isso. Ela ganhava carros novos, ela ganhava coisas, ela já é falecida. E ela trabalhava com isso. Ela realmente ganhava vida com isso porque as pessoas procuravam ela para fazer esse tipo de trabalho. Ela nunca se converteu. E naquele tempo eu era também aquela crente meia boca. E aí, Deus quer te usar. Assim como Ele está me usando para te ajudar a dar isso aqui. Eu estou ensinando aqui o que outros canais ensinam dentro de mentorias fechadas, dentro de workshop, dentro de encontros pessoais. Então eu ensino aqui passos fundamentais. Ontem me mandaram um testemunho de uma outra irmã de outro canal e ela ali é muito legal porque ela chegou aos pés de Jesus chorando, humilhada. Ela realmente se matou ali. Matou todo o desejo da sua carne, matou todo o ego, todo o eu, porque ela se humilhou para ele e depois ela foi se humilhar nos pés de Jesus e ela não queria mais aquela vida. De jeito nenhum, ela não aceitava mais aquilo, então ela se humilhou para Jesus e falou: Jesus, faz por mim, porque eu não faço mais, eu não mexo mais, eu não toco mais, eu deixo na tua mão. Então você vê que a morte do eu, ela é realmente o que precisa acontecer para que você seja um instrumento usado por Deus para a restauração da sua casa. Para alguns isso é custoso. Para alguns eles precisam de muita mentoria, de muito acompanhamento, de muita coisa. É algo simples, prático e rápido. E deveria ser. E deveria ser algo rápido, fácil e prático. Eu li esse livro aqui este ano. Eu comprei esse livro este ano e li. Cristianismo puro e simples. Ele vai falar que o evangelho ele é muito puro, muito simples, muito prático. Jesus deu de graça, ele ensinou de graça, ele deu a própria vida de graça. E ele pediu que todos se tornassem igual a ele. Todos que recebessem também se tornassem pessoas igual a ele, que morrem para si mesmo, para este mundo, para os projetos do mundo e que dão a vida pelos seus familiares, pelas pessoas que precisam. Para alguns isso parece loucura, e para o mundo é loucura, o evangelho é loucura para o mundo. Então, esse livro ele é muito, muito produtivo no sistema de que ele destrincha todo o sistema religioso cristão e ensina Jesus nas suas principais características. O perdão completo e genuíno, 70 vezes 7. O amor. Se vós me amasses, e se eu vos amo, assim como eu vos amei, amais os vossos inimigos. Então, assim, nós, enquanto do mundo e resistentes à palavra, não estamos amando a Cristo, estamos odiando Ele, porque não queremos nos tornar igual a Ele. Queremos, de alguma maneira, as promessas, mas não queremos ser obedientes. Então, eu aconselho que você leia, é um conteúdo muito rico, e ele escreve de uma maneira simples,
simples mesmo. Ele disse que não era convertido, mas ele se converteu. Mas ele destrinchou assim as várias facetas de como o cristianismo é usado para muitos fins, mas ele não deixa de ter a essência. Então, alguns condenam a religião Y, X, mas sendo Cristo o centro, nós somos cristocêntricos, né? Então, sendo Cristo o centro, ainda é válido. Mas aquela vontade de estar morrendo todos os dias, toda vez que eu prego o evangelho para alguém, eu tenho que morrer mais em mim, para que a semente germine na vida dessa pessoa. Então eu só consigo multiplicar, aumentar, me tornar um rio de águas cristalinas que alimenta e que é um refrigério para todos ao meu redor. Eu preciso estar cheia do Espírito Santo para ser a fonte que Deus usa para levar essa palavra, esse evangelho. Os cultos domésticos, eles são assim algo que transforma. Os teus filhos verem você orando, verem você meditando na palavra, os teus filhos verem você ajudando outros a encontrarem a verdade, isso acaba sendo um exemplo para a vida deles. Um exemplo de que esse é o caminho bom e o caminho verdadeiro que eles precisam seguir. Então, hoje eu acordei e meditei e orei e busquei em Deus como ter mais trabalhadores para ajudar essas sementes a serem limpas da palha e a poder brotar e se tornar realmente porque muitos estão querendo ajuntar vocês e ponhando um celeiro. Enquanto vocês estiverem no celeiro, eles estarão cobrando para tentar salvar a vossa família, o seu cônjuge, e vocês vão ficar perambulando no deserto muito tempo, enquanto vocês continuam a semente, achando que outros vão fazer por vocês o que só vocês devem fazer. Crê no Senhor, e será salvo tu e a sua casa. É um cristianismo puro e simples. Alguns vão precisar, nessa morte do ego, se desprender de muito, alguns de pouco e alguns de nada. Tudo depende da sua disponibilidade em realmente estar disposto a ser limpo da palha, né? Isso requer uma pureza perante os colegas de trabalho, colegas de faculdade, de escola. Colegas são só colegas. Quando você fica desempregado, para quem está numa carreira dentro de uma empresa 20, 30 anos, ele não faz noção do que é isso. Mas quando você fica desempregado, colega sumiu, nunca mais. Muito raro um colega continuar amigo. Muito raro, olha lá. Então colega é só colega. E você querendo viver para agradar colega. Muitos sozinhos. Querem viver para agradar colega e colega é só colega. Inclusive, dentro da igreja, a maioria é só colega. Eles não estão dispostos a pagar o mesmo preço que você está disposto a pagar o mesmo preço por um evangelho de verdade, por um evangelho da salvação. Muitos entram no deserto no primeiro ano de casamento. Tem gente que entra no deserto com 40 anos de casamento. Viveu 40 anos numa mornidão, achando que tudo vai ficar bem, que tudo vai terminar bem. E quando está lá na velhice, sem filho, sem ninguém, ele vai embora. Ela vai embora. E aí, vem buscar restauração. E o único jeito é você morrer para você mesmo. Mas para que a semente seja realmente a semente válida, ela precisa ser limpa, ela precisa ser tratada. Olha a diferença de um trigo normal, de um grão comercial que é para, vamos dizer assim, que vai para ser feito farinha. O grão que é para farinha é per saca, né? O saco de 60 quilos, depende, milho, trigo, soja, varia 50, 100, 150 reais por aí. 60 quilos. Agora, a semente, ela passa por um rigoroso processo de tratamento.
E um pacotinho de 10 quilos pode custar entre R$ 500 a R$ 1.500 para mais. Então a semente ela tem um valor comercial muito alto. Ela é muito disputada. Por isso que as pessoas pagam esse preço alto. E ainda assim, você não vai chegar num lugar e comprar a semente, porque é por pedido, é por demanda. Eles vão produzir exatamente o tanto de semente que vai precisar, para não produzir excesso. Porque é custoso, uma semente custa muito. É um trabalho muito longo, porque a semente ela é um grão selecionado, um grão de uma safra boa, e esse grão ele vai ser plantado, o grão selecionado de uma safra boa, separado de todos os grãos que têm algum defeito, algum podem não produzir, ele é separado. A gente pode ver isso na parábola do semeador, de que nem todo grão, nem toda semente vai reproduzir, vai dar fruto. Porque depende também de como é a disponibilidade do coração da pessoa que recebe. E isso vai depender muito da maneira que você prepara o solo. Então eu posso ser jogando a semente no meio dos espinhos, né, sem limpar. Eu estou aqui limpando, eu estou aqui ensinando. Eu posso jogar na beira da estrada, onde o chão é duro e os passarinhos. Então eu preciso estar cavocando, preciso pegar na enxada, pegar no arado, para estar cavocando, para estar afofando essa terra, né? Então, eu posso jogar ela de qualquer jeito. Mas se eu preparo o solo antes de jogar a semente, é óbvio que vai ter colheita. Quando ela é jogada em solo fértil, ela vai dar 10, 100, 50, 100 vezes o seu conteúdo, a sua... Então, a essência do que você é vai se multiplicar naquelas pessoas que ouvem de você. Então, aí tem a essência das pessoas que não são tão cristãs, elas dependem muito de quem plantou. Porque quem plantou, a semente que foi plantada, se ela foi de baixa qualidade, ela vai produzir pessoas de baixa qualidade. Aqui, como Jesus é uma maravilha, o Evangelho é uma maravilha que transforma o pior no mais usado. Ele escolhe as coisas que não são, para depois serem as que mais são. Ele escolhe as coisas loucas do mundo. Ele realmente humilha quem já tem 100, 200 mil inscritos, está vendendo mentoria 10, 15, 20 mil, um workshop, faz mentoria particular, assim, personalizada, a preços altíssimos. Não sou contra, porque no mundo existem coaches, existem assessores de finanças que pagam para recuperar suas empresas, uma boa assessoria de finanças para recuperar uma empresa grande falida, vai cobrar 1 milhão, 2 milhões. Então, para recuperar, para restaurar, existe um preço a ser pago para um profissional realmente qualificado, que recebeu toda essa bagagem de entendimento, que pagou ensinamentos, pagou faculdade, já tem experiência. Então, aquela pessoa que já passou pelo processo semelhante ou aprendeu, então não é necessariamente passar, mas aprendeu comparando com outros, então ele se torna também um expert. E ele pode, então sim, estar ganhando dinheiro em cima daquilo que aprendeu. É nessa base que se abrem faculdades, que se constrói tantas faculdades, porque essas pessoas querem lucrar em cima dos conhecimentos que vendem. Hoje em dia, o conhecimento é o que mais movimenta dinheiro do que os bens, do que roupa, do que roupas e alimentos. O conhecimento, ele movimenta muito mais dinheiro, porque as faculdades boas são caras. Então, tudo que é bom geralmente é caro. Não vamos desprezar as coisas baratas, porque
Todos nós temos experiência de termos pago muito barato por alguém, alguma coisa que era muito bom. Mas geralmente, se você quer comer um bom lanche, você vai pagar o preço pelo bom lanche. Porque ali já tem anos de experiência, anos de preparo, anos de... Então essas pessoas realmente... Não que o que abriu ontem e está vendendo um lanche que ele começou a fazer ontem, não venda de qualidade. Porque muitas vezes ele está fazendo aquilo de melhor. Que ele comeu num lugar o melhor e ele resolveu replicar isso porque ninguém está fazendo daquele jeito perfeito como ele gosta. Então, procurando comparar com outros negócios da vida, que os conhecimentos, eles têm um valor. Tem um provérbio que diz assim: adquira o conhecimento. E de tudo que se pode adquirir, adquire o conhecimento. E ele está falando de poder monetário, adquirir o conhecimento. Então, ser um instrumento usado para restaurar sua casa, sua família, é também adquirir todo o conhecimento bíblico, que é de graça. Você pode comprar a melhor Bíblia. Olha, eu recomendo, eu não comprei ainda a Bíblia King James, que é uma Bíblia de estudos com anotações. Tem a King James normal, mas tem a de estudos, que ela é ali dos anos 1600, quando teve os primeiros cristãos genuínos que saíram da homilia da Igreja Católica, que fez do catolicismo, do cristianismo, um grande comércio realmente. Então ele havia saído e ele entendeu, depois que Lutero traduziu a Bíblia, ele entendeu o Evangelho em sua essência e ele escreveu essa Bíblia, Bíblia de Estudos King James, e ela serve até hoje para pessoas genuínas que querem aquelas primeiras traduções mais originais possíveis e mais confiáveis possíveis, não que as outras não sejam, mas que chegam mais na veracidade do Evangelho. Então você pode adquirir a Bíblia. Pague 350, 400 reais por uma Bíblia boa de qualidade. Se você não abrir ela e ler, estudar, ela vai ser só um enfeite lá na sua casa. E só estudar ela não vai trazer muita mudança, não. Você vai ter que saber pôr em prática. E aí tem os textos chaves. Tem a unção do Espírito Santo, que é o que vai te dar realmente o dom do conhecimento. E, assim, tudo isso custou. Custou vidas, custou tempo. Nada chegou de graça até hoje, até nós. Nada, nem eu sei tudo que sei, de graça eu paguei. Paguei mentorias no mundo para adquirir conhecimentos do mundo, que no final ensinam princípios bíblicos. O mundo usando princípios bíblicos de riqueza, de família, de prosperidade, e anda junto. Uma empresa entra em falência quando a família entra em falência. Isso é ensinado no mundo corporativo. No mundo corporativo é ensinado isso. Se você não cuida bem da sua família, a sua empresa também não vai vir bem, porque a empresa, ela é reflexo da família. Uma família que vai bem tem tudo ao seu entorno bem. Então o mundo ensina os rapazes a procurar mulheres de valor que estão em casa ou na igreja. Não estão no mundo se exibindo em festas embaladas, exibindo seus corpos. São mulheres recatadas, mulheres com propósito. O mundo está ensinando isso. Aí essas mulheres vão para a igreja achando que vão encontrar um varão de Deus realmente comprometido com a obra, mas vão encontrar um grande interesseiro querendo apenas ter negócios que dão certo. E aí essa mulher que deveria ser uma mulher de valor, como o mundo ensina, é uma mulher vã e fútil e não constrói a sua casa sobre o alicerce que é a palavra de Deus. E ele já nunca teve compromisso com o Evangelho, ele apenas aprendeu em mentorias caríssimas de que esse tipo de mulher ele deveria investir. E esses casamentos vão falir, porque ele vai ver que não está prosperando. E a grande maioria aqui largou a mulher
porque ela não tinha interesse de crescer, e arrumou uma OM que veio com essa conversa de fartura, crescimento e tudo. E lá não tem bênção de Deus. Esse homem nunca se converteu, ele nunca se arrependeu, ele vai precisar conhecer Deus, e talvez ele vá conhecer, não com ela, com outras pessoas. E você que deveria ter sido a diferença, nunca foi, porque se você realmente fosse cheio do Espírito Santo, jamais teria se casado com uma pessoa assim. Porque o teu discernimento faria você ver que ele só está no banco da igreja por interesses financeiros, porque o Evangelho dá muito dinheiro. Em sua essência, os ensinamentos são de multiplicação. Eu comecei falando de multiplicação de semente e termino falando de multiplicação de sementes. Então, você quer multiplicar a salvação na tua casa, seja você essa semente. Morra você, para os seus ideais. Aprenda que tudo que é de... Olha, é interessante que o morno, aquele que não quer crescer, ele é vomitado fora. Se você está pensando em ser morno, não vai dar. Não vai ter liga, não. Você vai ter que ser quente. Quente ou frio no mundo logo de uma vez e parar de querer viver um casamento dentro da vontade de Deus, querendo ser do mundo. O casamento é de Deus, foi instituído por Deus. Eu peço tanto a Deus todos os dias para que me enche o coração de amor, para que eu continue fazendo esses vídeos, ensinando a verdade. Por enquanto, sem receber praticamente nada disso. Mas eu acredito que toda semente que é lançada, lá na frente vai ter retorno. Eu realmente acredito. Porque Deus vê e eu tenho visto Deus trabalhando na minha casa e na minha família. Sem eu fazer nada, sem eu pôr a mão. Eu estou aqui falando com vocês, mas ninguém da minha casa assiste esses vídeos. Eu não compartilho com os grupos da família. Porque eu sei que eles não olham. Eles não olham o que eu compartilho. Então eles vão olhar um vídeo de 30 minutos. Se não olham uma coisa de 5 segundos que eu mando, não respondem. Mas eu vejo o Espírito Santo trabalhando. Depois que eu comecei a trabalhar na obra, eu vejo o Espírito Santo trabalhando nos meus. Ore a Deus e peça qual que é o preço que você ainda precisa pagar. Esse preço da purificação, da palha, da morte, da semente, da morte do grão. Tá? Eu espero que eu tenha sido, como eu queria, simples, puro, como diz aqui nesse livro. Eu quis ensinar de uma maneira simples, para você entender de uma maneira simples. E é fácil. Que o direcionamento vem do alto. Ele já está tudo pronto. O Evangelho já está pronto, a Bíblia já está pronta, já está tudo pronto. Para você acessar, basta ali ter o conhecimento certo, ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Deus para plantar a semente certa, no lugar certo, porque Deus está precisando ceifeiros, pessoas que queiram pôr a mão na massa e fazer essa limpeza. Então que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Peço que se inscreva no meu canal e comenta, que isso ajuda muito, os comentários, ajuda muito o YouTube a distribuir o vídeo, e também dar like. Eu só recebo do like. Depois que eu monetizar, eu não monetizei ainda, eu só vou receber dos likes. Dos likes não, das visualizações. Infelizmente é assim, eu só recebo das visualizações, e as visualizações dependem de likes e comentários e de quanto que as pessoas estão gostando dos meus vídeos. Então, o intuito principal é a minha casa. Mas se eu conseguir plantar sementes ao redor disso, para mim também, receber testemunhos, e me edifica muito.
ver como Deus está agindo na minha família, mas também na família de vocês e na vida de vocês, porque o propósito é o posicionamento de vocês para a volta do noivo. Vocês estarem com o olho certo e cheias do olho. Eu oro para que o Senhor Jesus levante mais trabalhadores, porque os campos estão prontos, mas faltam trabalhadores. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.